Agora, Dr. Stone merece uma seguinte observação. Ele é um prato cheio para química, né? É. Porque o que ele faz de reações... Porque você tem... Para chegar num certo produto e tal, você tem reações em muitas etapas, muitas vezes. Reações em 15, 20 etapas. Isso aqui deu origem a isso aqui, que deu origem a isso aqui, e tal. Então, chega um momento em que a aplicação física é uma aplicação menor. Mas a aplicação química de criação de substâncias, cristais, de reagentes, assim, é absurda, absurda, O jeito que absurda você vai mesmo. buscar uma coisa para reagir com outra, para gerar o terceiro elemento que você precisa para É, usar de ferramenta para... Exatamente. Vai embora. Exatamente. Então é um prato cheio para. Mas aí vale a seguinte observação. Como esse canal é um canal que vai para o Brasil, para o mundo, para a galáxia inteira, existe uma diferença entre ciência e tecnologia, senhores, tá bom? Ciência é uma coisa, tecnologia é a utilização disso, demora anos para acontecer. Exemplo, a ideia do computador quântico já foi pensado tem décadas. Agora, a utilização dele em casa e tal ainda vai demorar um pouquinho. E vale também, já que a gente está aqui, uma outra observação. Pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade tem menos conhecimento que o ano anterior. Nós temos menos conhecimento que no ano anterior. O que não faz muito sentido, em princípio, porque nós temos mais informação disponível. E a resposta é por quê? Informação é uma coisa, conhecimento é outro. Informação é você pegar a sua tela de telefone e ficar fazendo isso aqui, ó. 2 horas depois, você está fazendo isso aqui. Isso é informação. Conhecimento é pegar a informação, você pensar naquilo, processar e falar, cara, isso aqui dá origem, isso aí fez aí, eu vou aplicar na minha vida, eu pensar de uma forma diferente. Isso é conhecimento. Transformar a informação em conhecimento dá trabalho? Pra caramba. O que vocês fazem no trabalho de vocês é absurdo de bom, porque vocês transformam informação em conhecimento. A pesquisa que vocês fazem junção de ideias, e isso é conhecimento. Mas o que via de regra está sendo feito é informação. Portanto, o ser humano hoje, apesar de tanta informação, teve menos conhecimento que no ano anterior. O que parece uma coisa absurda. A gente está num self-service infinito e está passando fome. Olha que louco isso. Pensando... E aí tem uma coisa... questão de que informação demais acaba sobrepujando o conhecimento. Se você, por acaso, estiver num local que serve um PF, tu vai comer aquele PF. Se você, por acaso, está num local que tem um self-service infinito, daqui a pouco você vai comer só besteira e vai acabar tendo uma alimentação Isso pode ser algum equivocada. alerta para estagnação? Pro próximo Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E tem uma coisa muito positiva, e como eu estou na linha de frente, no sentido como professor vendo a cena, vocês não têm noção do efeito positivo de proibir celular na escola. Vocês não têm noção disso, não têm noção disso. O moleque agora na escola, ele passa a olhar para a aula. No intervalo, ele passa a interagir com os amigos. E ele ficava sozinho, só fazendo isso aqui. O moleque começou a descobrir o cara do lado. Ele não conversava com o cara do lado porque ele queria zerar o joguinho, porque ele queria mandar uma mensagem, porque ele queria fazer a foto, queria fazer o story, ficar só fazendo isso aqui. Isso é doido porque a gente pulou essa parte, né? Tipo, o telefone foi uma coisa muito popular para mim no último ano do ensino médio. Sim. Então não tive o hábito de estudar com pessoas com telefone dentro de sala de aula. Na faculdade já teve, eu já senti um pouco disso. Tipo, muita gente, seja com notebook ou com celular, já tinha essa desconexão um pouco com o pessoal do lado. Então, perceber que isso é realmente uma coisa que afeta numa escala grande, para o pessoal mais novo, com certeza tem um grau maior. E na hora que a gente começa a bater papo aqui, a gente começa a pensar e gerar conhecimento. Mas na hora que a gente não conversa, nada me garante que ter acesso à informação vai me permitir parar um pouquinho e pensar e gerar conhecimento. Então, talvez uma das respostas seja a facilidade com que eu chego à informação, que é com que eu entre num ócio meio que vou por inércia. Quem fala um pouquinho sobre isso, parece estranho, é Nietzsche, que é a questão do vazio. Eu vou entrando num vazio, vai passando, e vai passando, vai passando, vai passando. Eu não estou preparado para pegar aquilo tudo e transformar em conhecimento. Olha que louco isso. Um aviso para a humanidade. Então. Um aviso para a humanidade. Interessante. E para quem está aí para mim, o multifunção demais é uma coisa que vai acabar com o sujeito. Eu, quando tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, já percebo que nenhuma vai bem, e aí você entra no hábito de fazer muita coisa simultaneamente. Se eu fosse estudar hoje em dia, talvez eu não seria o melhor aluno da escola, que nem eu era antes. Porque ia tentar estudar, ia estar com uma coisa no computador, outra coisa ali, outra mensagem, tem 15 mil coisas para fazer em rede social. Eu não seria tão bom, não. Na Primeira Guerra Mundial, está bem registradinho que os caras foram para lá achando que eles iam passar um verão e tal, e depois iam voltar, contando histórias e tudo. Eles não tiveram noção, não tinham noção de quão horroroso ia ser a guerra.
Não tinha noção de que seria uma guerra de trincheiras, uma guerra que eles passariam semanas no mesmo local, um amigo morrendo e tal. Tanto que naquela obra do Tolkien, aquela parte em que o Frodo cai naquele lago, naquele pântano, e vê aqueles fantasmas puxando, uma referência direta ao Tolkien ter convivido um tempão numa trincheira com amigos mortos. E aquilo marca ele para sempre. Então eles estavam tão desconectados da realidade naquele momento, especificamente pelo aspecto guerra, que eles achavam que a guerra seria mais vou lá e tal. Eu acho que hoje a gente tem um pouco sobre isso, né? O mundo passa por algumas situações alarmantes que a gente precisa pensar um pouquinho, mas elas estão tão distantes, mas tão longe da nossa realidade, que a gente trata como informação. E aí, o meu irmão, genética é uma droga, né? Meu irmão mais velho, bonitão da família, aquele papo todo, ele foi Mister Brasil. Que legal. Foi, rapaz, essa coisa toda, Mister Brasil e tal. E o Mister Brasil tem que ter o aspecto beleza, mas tem que ter o aspecto lábia. E meu irmão tem lábia, meu irmão. Junão, você não está assistindo e tal, porque você está fazendo outras coisas, eu sei, mas ó, para você essa. E aí... Tá convidado aqui pro Dom também, pô, Mr. Brasil. Mr. Brasil. Bonitão, né? cara é bonitão, legal. cara é bonitão. E aí, ele, na final dele, estava no Canecão, e aí tinham 3 caras, era o cara do Amapá, ele e o cara do Rio, Brasília, né? E tinham perguntas, e perguntaram assim, ô Mr. Amapá, na sua opinião, o que você acha da preservação da floresta para o futuro da humanidade? O cara do Amapá começou a mandar, viva o verde é o que há, o verde é o futuro, salvo o verde. Maconheiro, né? Tá saudando tanto verde desse jeito. Obviamente, né? Já sacamos ali, né? Aí, Mr. Brasília, ordem alfabética, meu irmão. Mr. Brasília, na sua opinião, qual a invenção mais importante do século XX? Estava na transição, né? 20 para o 21. Ele parou, pensou... Parece bem claro no vídeo isso, ele. Na minha opinião, a invenção mais importante foi a televisão. Pausa. Porque com a televisão, o mundo ficou pequeno. A dor daquela mãe que perdeu o filho de fome na África é a minha dor. A dor daquele que morreu numa guerra no Oriente Médio é a minha dor. E começou, e começou. Isso é globalização. E eu pensei assim, safado, você não acredita em nada disso. Aí ele, Neto, mas foi. Mandou um belo Mandou, discurso. mandou. Um belo discurso. E quando terminou, a reação foi típica de filme, né? O pessoal começa... Eu falei, você não vale nada, cara, e tal. Que legal. Mr. Brasil mandou essa. Então, eu tenho a impressão de que informação em excesso sensibiliza o nosso sensor e a gente para de achar estranho. Então, a gente começa a ver, morreu, não sei o quê, morreu, não sei o quê, morreu. Não, beleza, mostra, tá de boa. Isso vai banalizando os fatos. Banaliza, né? Então, a informação não faz com que você gere reflexão. Logo, não gera conhecimento. Então, a gente está numa overdose, nós somos obesos de informação. Interessante. Então, Não dá mais pra sintetizar nada de conhecimento. Bom. Interessante reflexão.